Uma comissão de ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, avalia que alguns pontos da reforma trabalhista, em vigor desde o dia 11 de novembro, valem apenas para novos contratos de emprego. O parecer, que ainda será votado no plenário do tribunal, é contrário ao entendimento do governo, que defende a mudança para todos os trabalhadores. Os ministros argumentam que a reforma não pode retirar direitos adquiridos. Entre os pontos que, na interpretação deles, devem valer apenas para contratos novos ou repactuados a partir do dia 11 de novembro, estão o fim do pagamento pelo tempo de deslocamento entre a casa e a empresa, e a proibição de incorporar gratificações e diárias de viagem ao salário. O parecer faz parte da proposta de revisão de 34 súmulas do tribunal. As súmulas são interpretações sobre temas específicos, que servem para uniformizar o entendimento dos juízes. O Estadão Broadcast obteve parte da proposta elaborada pela Comissão de Jurisprudência do TST, onde foram sugeridas mudanças em 8 súmulas. O projeto já foi distribuído aos 28 ministros da Casa, que começarão a discutir o texto no dia 6 de fevereiro. A proposta obtida pela reportagem defende que o tribunal deve aplicar a nova lei trabalhista apenas em contratos assinados após o dia 11 de novembro, em processos relacionados ao deslocamento entre a casa e o trabalho, as gratificações e as diárias de férias incorporadas ao salário. Se o contrato for anterior à nova lei, fica aberta a possibilidade para que o funcionário cobre da empresa na justiça. O mesmo vale para a regra que permite a um não empregado representar a empresa na justiça. O chamado preposto só vale nas ações ajuizadas após 11 de novembro. Composta por 3 ministros, a comissão argumenta que a reforma deve ser aplicada imediatamente desde que não afete o direito adquirido do empregado ou do empregador. A interpretação é que há direito adquirido dos atuais empregados pela sistemática da lei velha para casos em que a nova legislação pode suprimir benefícios previstos em contrato anterior à mudança. Para valer, esse entendimento precisa da aprovação de 18 ministros, 2/3 do plenário. Súmulas do TST não têm efeito vinculante como em alguns casos do STF, Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não obriga as demais instâncias a adotar o entendimento. O mundo jurídico, porém, encara uma súmula como um posicionamento sedimentado e que, por isso, influencia parte dos juízes. Polêmica. O entendimento proposto pelo TST é oposto ao defendido pelo governo. Procurado, o Ministério do Trabalho reafirmou que a reforma vale para todos os contratos e cita como argumento a medida provisória 808. Assinada em novembro, o texto afirma que a reforma se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho vigentes. Ou seja, vale tanto para os novos contratos quanto para os que já estavam vigentes, defende o Ministério. Empregadores também criticaram o entendimento. A gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI, Silvia Lorena, avalia que o texto não parece no caminho do princípio da própria lei. Seria mais adequado verificar quais súmulas não estão em consonância com a lei e cancelá-las. Já os sindicalistas defenderam o documento. O representante escolhido pela força sindical para participar da sessão do TST, o advogado César Augusto de Melo, diz que o texto mostra que o tribunal abraçou a reforma, mas a partir do início da vigência. A proposta delimita o alcance da reforma e deixa claro que quem tinha o direito não perderá. O presidente da Comissão de Direito Empresarial do Trabalho da U.A.B./SP, Horário Conde, diz que o texto pode ser uma correção de rumo após o debate considerado rápido e simplista no Congresso. Diante da atual formação do TST, Conde avalia que a aprovação dos textos parece ser o caminho mais provável. Haverá resistência para tudo que retirar direitos. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, acione o sininho e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe. Uma comissão de